Bom, vamos lá então, né? Beleza. Gente, então, hoje nós vamos estar falando sobre a Being Creative with Mortgage, que basicamente é sendo criativo com os financiamentos imobiliários, tá? Os slides estão todos em inglês, mas aí eu vou traduzindo e a gente vai conversando com um tempo aí, tá? Então, quem está falando aqui sou eu, Murilo, né? Eu sou o presidente e Senior Loan Officer da Fair Mortgage Lending, que é uma empresa que eu fundei, e nós somos responsáveis por financiamento imobiliário, ou seja, a gente busca o melhor tipo de financiamento para os clientes, para quem quer comprar, refinanciar, enfim, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo no mundo dos financiamentos. Então, aí estão todos os meus contatos. Uma coisa que eu quero reforçar é que o meu Instagram pessoal, que eu coloco como Murilo Fermel, são coisas mais minhas, né, mais relacionadas à empresa, e esse outro é o da empresa total. Podem ficar à vontade para seguir a gente aí. E também agora eu estou postando no LinkedIn e todos os outros lugares que eu posso ter visto, estamos aí junto. Enfim, então eu vou começar, antes de a gente entrar na parte de ser criativo com os financiamentos, eu vou explicar um pouquinho dos tipos de financiamento, porque é interessante a gente saber, porque cada caso é um caso. Então, às vezes tem uma situação em um tipo de programa, mas não tem em outro. Então, quero dar uma ideia geral dos tipos de financiamento. São basicamente divididos, o mundo dos financiamentos são basicamente financiamentos imobiliários, claro, né? São basicamente divididos em QM loans, que a gente chama de Qualified Mortgages, são os financiamentos que o governo dá certa assistência, ou tem investidores especiais e tal, são os Qualified Mortgages, que são esses aqui. E depois tem também os Non-Qualified Mortgages. Os Qualified Mortgages são basicamente os que a gente tem mais contato no dia a dia, que a gente escuta mais, que é o Conventional Loans, que todo mundo, que a grande maioria das pessoas usam para comprar as propriedades usando Tax Returns, né, imposto de renda, W2, essas coisas. Esse Conventional Loans tem programas especiais, como Home Ready, Home Possible e vários outros, que não tem nem como eu citar aqui, porque cada lender tem programas especiais para o Conventional Loans, por exemplo. A FHA Loans também é um tipo de financiamento que é garantido pelo governo americano, então é um programa que é o mais conhecido como First Time Buyer, que o pessoal gosta de usar muito, apesar que o Conventional Loans também tem programa para First Time Buyers, especialmente esse Home Ready e Home Possible. A VA Loans são financiamentos para veteranos, né, para quem participou do Army americano, né? E o SDA Loans são loans para certas áreas mais rurais nos Estados Unidos. Jumbo Loans são financiamentos de valor mais alto, acima de $720 mil, que também existem vários programas especiais. E o Non-QM Loans, que são os Non-Qualified Mortgages, são geralmente programas para quem não se qualifica nesses qualified mortgages que eu já acabei de falar. Então, geralmente são business owners, self-employed, né, pessoas que ou tiveram algum tipo de problema no crédito, ou tiveram algum tipo de bancarrota, né, de bankruptcy, esqueci o nome em português, desculpa. Enfim, programas para auxiliar a pessoas que não se qualificam no Qualified Mortgage. Então, uma outra coisa que eu também quero reforçar é que todo mundo pergunta, quando que é o melhor momento para comprar? Então, essa é a pergunta que eu acho que eu mais escuto hoje, mais ainda do que juros. Se a gente está no melhor momento para comprar, quando que é o melhor momento para comprar? E a verdade é que sempre é um bom momento para investir em real estate, né, em propriedades. Eu coloquei esse gráfico aí que eu tirei de um dos sites que eu faço pesquisa, e você pode perceber que desde 1954 até hoje, as propriedades sempre estão subindo de preço. Claro que tem momentos de reajuste, mas para um investimento a longo prazo, que é o que é considerado no real estate, né, de uma forma geral, vamos dizer assim, as propriedades sempre vão estar subindo de preço. Então, quem está comprando a propriedade, mesmo hoje, que está sendo considerado um pouquinho mais alto os preços, juros mais altos, daqui a pouco essa propriedade já está valorizando mais e daqui a 5 anos, 10 anos, provavelmente está valendo bem mais do que hoje. Como vocês podem perceber, essa linha verde aqui é o Adjusted Price the CPI, the Consumer Price Index, que mede os valores de preço dos consumer goods, né? Coisas que as pessoas compram no dia a dia.
Então, esse aqui mantém, sobe e desce, de certa forma, agora que subiu um pouco por causa da inflação, mas as propriedades vocês podem ver que estão sempre subindo. E de acordo com essa revista, que esse site millionacres.com, as propriedades tendem a subir em torno de 2% por mês. Talvez até 14,5% por ano. É claro que isso depende de uma série de questões e tem momentos de reajuste, depende da qualidade da propriedade, enfim, várias coisas, mas isso é uma ideia geral do que normalmente acontece em real estate. Bom, mas o que a gente pode fazer para combater os tempos difíceis, né? Que é o que a gente está considerado esse momento agora que a gente está passando, né? Então, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser criativo o máximo possível. Quando eu digo a gente, eu digo nós como mortgage brokers, né? Como também os lenders. E é onde que eu quero entrar agora nas questões que a gente mais escuta, principalmente nesse momento, que as propriedades subiram um pouco, os juros subiram um pouco, então as pessoas perderam um pouco a questão da possibilidade de qualificação, de poder comprar propriedade, porque as rendas não subiu tanto quanto as propriedades, enfim. Então, e coloca um pouco de medo, né, pavor nos clientes, né? Enfim. Então, os lenders começaram a criar programas diferenciados para ajudar esses clientes na qualificação deles, né? Então, uma das coisas que a gente escuta bastante é dificuldade no down payment e dificuldade nos closing costs, nos custos do processo, né? Então, de uma forma geral, reforçaram alguns programas e lançaram outros que ajudam bastante nessa questão. Um programa que eu quero reforçar aqui é o First Time Home Buyer, porque ele era um programa que praticamente ele tinha se tornado muito comum em termos de ouvir falar isso, aquilo, mas não tinha muita diferenciação, a não ser a questão da entrada mais baixa. Mas agora, até mesmo o governo tirou no FED e tal, e os programas, os órgãos regulatórios, eles diminuíram uns custos que tinham junto com os programas de First Time Buyer. Então, juros também melhoraram, e é um programa que está sendo mais incentivado agora. Então, é um programa muito bom, vai depender também do cliente para se qualificar para ele. Tudo que eu vou falar vai depender do cliente para se qualificar, mas são oportunidades que existem e a gente pode estar podendo trabalhar isso aí e pesquisar em relação a cada cliente. First Time Home Buyer Program, a pessoa pode trabalhar com até 3% de entrada, 3,5% de entrada com FHA e convencional com 3% de entrada. Então, é um programa muito atraente e isso tudo que eu estou dizendo é para financiamentos domésticos. Quando eu digo domésticos, são para pessoas que moram nos Estados Unidos e têm o green card ou a cidadania ou um visto com possibilidade de pegar o green card no futuro, tá? Existem programas também com 5% de entrada e, enfim, são vários. Uma outra coisa também que a gente pode usar, que está sendo bastante usual agora, como as propriedades subiram um pouco mais de preço e tirou um pouco aumentou a dificuldade dos clientes em entrar com a entrada e com os closing costs e tal. Então, a gente está usando muito third party contribution. O que é isso? Basicamente, é uma ajuda tanto do seller, ou do realtor, ou do lender, ou de todos, depende, tem uma porcentagem que a gente vai usar dependendo de cada programa, que ajuda o cliente a comprar com esses custos. Né? Então, por exemplo, vamos supor que uma propriedade estava sendo vendida a 300 mil, mas o cliente está tendo dificuldade de ter o dinheiro suficiente para a entrada e para o closing costs. Então, às vezes, a gente pode aumentar o valor de 310 para 310 mil da propriedade e aqueles 10 mil extra, o seller dá para o buyer para poder comprar a propriedade. Tudo isso vai depender da porcentagem que vai ser usado no programa, mas isso é só uma ideia para vocês entenderem como que funciona. Então, nem o seller vai continuar recebendo os mesmos 300 mil, mas vai ajudar o buyer com 10 mil dólares, praticamente. Entendeu? Da mesma forma, o realtor pode ajudar com uma certa contribuição, e nós, como lender, dependendo da situação, também podemos ajudar de uma certa forma. Então, é muito, muito interessante essa questão do third party contribution.
Tá? Fees reimbursement, está tendo muito lender agora, por exemplo, eu tenho um lender também que está ajudando clientes com o appraisal fee. A pessoa entra no processo de compra da propriedade, paga o appraisal e se a propriedade finalizar, o lender faz o reimbursement daquele valor. Então, aqueles 500, 600 dólares que a pessoa gastou no appraisal vai ser reembolsado pelo lender, como um dos programas especiais que tem agora. Eu coloquei Right Loan Program, porque é o tipo de programa correto, vamos dizer assim, porque acaba que, às vezes, tem muito loan officers que eles não fazem a busca ideal ou perfeita, não fazem entrevista certa com os clientes, e eles perdem a oportunidade de estar usufruindo de um programa que talvez seja mais específico para aquele cliente. Vou dar um exemplo que aconteceu com um amigo meu um tempo atrás, que eu achei interessantíssimo. Ele tinha feito uma pesquisa, estava fazendo entrevista com o cliente, né? E já tinha programado tudo para poder fazer o financiamento usando o financiamento convencional. E quando ele estava conversando com essa esposa, com o rapaz, a esposa desse rapaz atrás dele gritou assim: a gente está chegando aqui no VA Hospital. Aí o cara perguntou: por que você está indo no VA Hospital? Eu falei: não, porque eu sou veterano. Ou seja, só porque a mulher falou atrás, ele descobriu que ele era veterano. E a partir do momento que ele descobriu que ele era veterano de guerra, eles poderiam aplicar o programa VA, onde que os benefícios eram muito maiores. Então, existe várias maneiras de você descobrir quais são programas certos para aquele cliente. Existem áreas mais rurais, não tanto na região de Miami, mas mais para o norte, região de Zephyr na Flórida e outras regiões, que a gente pode usar programas tipo USDA Loan, que também não necessita de entrada, VA Loan não necessita de entrada. Então, são programas que ajudam o cliente e são programas certos para aquele tipo de cliente, né? E eu coloquei aqui também o Down Payment Assistance Programs, porque são programas que estavam um pouco esquecidos, até mesmo pelas dificuldades que eles apresentavam. Agora eles estão começando a ter um pouco mais de flexibilidade, e então esse Down Payment Assistance estão começando a reaparecer mais, onde são programas normalmente governamentais, numa maioria das vezes, que ajudam os clientes com a entrada, ou até mesmo com os closing costs. Tá? Então, às vezes o cliente não tem o dinheiro da entrada, ou não tem dos closing costs, ou até mesmo os dois, esses programas governamentais podem vir ajudar o cliente com essa situação. Porém, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, isso funciona como se fosse um second loan. O que é um second loan? O banco, por exemplo, financia 80% da propriedade e esse governo, ou pode ser até mesmo um outro lender, financia os outros 20%. E aqueles 20% fica deferred, ou seja, joga para o final do loan. Quando termina de pagar o primeiro, aí paga-se o segundo. Mas isso normalmente no decorrer do tempo, a propriedade aumenta de valor, como a gente já conversou, e as pessoas refinanciam e colocam tudo em um só e fica muito mais fácil. Então é uma facilidade para as pessoas poderem comprar as propriedades deles. Então, existem várias formas de a gente ser criativo com isso e a gente poder ajudar o cliente em relação a isso. Tá? Bom, vou passar para o próximo. Interest rate. Hoje as pessoas reclamam muito, né, com razão, juros estão muito altos, nossa, os juros estão terríveis. Sim, os juros estão muito altos quando a gente compara com o que estava acontecendo há 1 ano, 2 anos atrás, onde os juros estavam historicamente muito baixos. Mas porque o normal dos Estados Unidos era ter juros na casa de 6%, que é onde a gente está hoje. Porém, nós fomos mal acostumados 2 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, dos juros estarem na casa dos 3%. Então, as pessoas hoje estão pensando que os juros estão muito altos e com uma certa razão, vamos dizer assim, né? Então, onde os lenders começaram a introduzir programas para ajudar na questão dos juros também. Esses programas são um programa que eu quero falar já é o Temporary Buy Down Program, mas antes disso eu quero reforçar que na hora de escolher um juros, é muito interessante também você procurar entre um mortgage broker ou um mortgage lender. O broker é uma pessoa como eu, que trabalha com vários lenders. Então, a gente tem várias opções de bancos, com opções de juros diferentes, programas diferentes. Então, pode variar de um lender para o outro quase que 1%, 0,5% de juros. 1% eu digo muito, mas talvez 0,5%.
Então, e um lender, ele é só um lender, ele é só aquele, por exemplo, o Wells Fargo, ele é um lender. Então, se você entra no Wells Fargo, ele vai te oferecer o que o Wells Fargo tem. Se você vem falar comigo, eu vou te oferecer o que o Flagstar tem, o WM tem, Freedom Mortgage tem, e goes on, tem vários outros. Então, nós vamos verificar qual que é o melhor para o cliente, e isso pode ajudar na questão dos juros, principalmente. A Temporary Buy Down Program é um programa que está sendo muito usual agora. Ele é um pouco complexo de ser entendido, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, onde basicamente a gente volta para aquela ideia inicial, onde a pessoa compra a propriedade por 300 mil, aumenta-se o valor da venda para 310 mil, o vendedor dá 10 mil para o buyer, para o comprador, e aqueles 10 mil compra-se juros de forma temporária, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Se o cara ele tem um juros de 6,5% agora, ele vai ter um juros de, por exemplo, 4,5%, onde vai baixar a prestação dele para uns juros de 4,5%. Isso é temporário, é do primeiro ano. Aí, no segundo ano, o juros subiria, por exemplo, para 5,5%, e no terceiro ano, os juros voltaria para o juros normal, que é o 6,5%. Então, assim, isso daria uma ajuda na questão da prestação, do pagamento mensal, né, para o cliente, pelos primeiros 2 anos. Hoje tem programas de até 3 anos. Depende também um monte de questões de crédito, porcentagem dos valores utilizados e tal, mas existe também. E o que a gente espera é que daqui um tempo, 1 ano, ou 6 meses, ou 1 ano e meio, que os juros reduzam ainda mais onde está hoje. E se isso acontecer e o cliente vier a refinanciar a propriedade, esse dinheiro extra que ele pegou com o vendedor, vamos dizer assim, ele bom, o restante, né? Porque vai depender do que ele vai estar usando. O restante volta como crédito para ele também. Então, vamos supor que ele pegou 10 mil, como eu falei, de 300, passou a vender a propriedade por 310. Usou 4 mil dólares daqueles 10 mil. E 6 mil sobrou, vamos dizer assim, quando o cliente estava refinanciando, aqueles 6 mil volta como crédito para o cliente. Então, ele não perde dinheiro. É um programa muito interessante que está ajudando muita gente na questão da prestação mais baixa de forma temporária. Tá? É muito, muito interessante esse programa, onde todo mundo ganha. O cliente ganha, o vendedor ganha, todo mundo ganha de uma forma... Ganha, quando eu quero dizer, tira proveito, né, da situação. Credit Improvement. Eu quis colocar esse Credit Improvement aí também, porque é uma questão muito importante a gente manter o crédito, né, de forma boa, com tendências a sempre estar melhorando nos Estados Unidos, porque quanto melhor o crédito o cliente tem, melhor as possibilidades de financiamento, melhor as possibilidades de juros, melhor as opções de financiamento, tipos de programas, que tem muito programa que vai depender muito do crédito que o cliente tem. Então, é extremamente interessante manter o crédito e sempre tentar melhorar o crédito do cliente, no caso, né? E, de novo, eu coloquei aqui Right Loan Program também, porque existe programas que vão diferenciar os juros dependendo de como que o cliente se qualifica. Principalmente, por exemplo, naqueles non-QM loans que eu estava falando. Às vezes o cliente está pensando em comprar uma propriedade usando um Bank Statement Loan, mas às vezes a gente pode usar um K1 Loan que tem um juros um pouco melhor que o Bank Statement e ele qualifica para os dois. Então, a gente vai ter que verificar qual que é o melhor programa para esse cliente, né? Um que é muito usual também, a gente usar o DSCR Loan, que é um programa para investimento, onde os juros geralmente seriam um pouco mais altos, mas às vezes o cliente se qualifica com Bank Statement Loan e consegue uns juros um pouco mais baixos. Então, achando o programa perfeito para o cliente, vai conseguir economizar para ele nos juros também, tá? E um outro que eu quis mencionar com bastante ênfase, vamos dizer, é a questão do crédito, que sendo criativo com o crédito é basicamente você também ajudar o seu cliente, né, o seu cliente a monitorar esse crédito dele ou melhorar o crédito dele para poder conseguir fazer essa compra, que essas três, como vocês puderam perceber, o down payment e o closing cost, a gente consegue dar dar uma ajudada de alguma forma ou outra, que não depende tanto do crédito. Os juros
também, de uma certa forma, mas é bem vinculado ao crédito, mas se o crédito não tiver teoricamente decente, vamos dizer assim, é onde a coisa fica um pouco mais complicada, onde que ele se limita bastante em termos de opções de financiamento. Então, uma pessoa, quando pergunta para mim de crédito, o que ela tem que fazer, pelo menos manter pelo menos 3 linhas de crédito abertas, digo 3 cartões de crédito, alguma coisa assim, não precisa usar, mas que tenha, entendeu? Manter os pagamentos em dia, também extremamente importante. Uma coisa que eu digo muito também para as pessoas, que às vezes a pessoa não sabe como é que está o crédito. Existe uma forma da pessoa pegar o crédito uma vez por ano, de forma grátis, né, free, através do... posso pegar o site para vocês depois, é Annual Free Credit Report, eu acho que é isso que é o website. Não dá o score, mas dá as linhas de crédito. Por exemplo, ontem mesmo eu tive um cliente que estava com problemas em algumas linhas de crédito, ele baixou esse report dele através desse Annual Credit Report, e aí ele vai trabalhar em cima daquelas linhas que a gente precisa melhorar para ele poder conseguir se qualificar para um financiamento. Credit monitoring é para a gente estar sempre monitorando os nossos créditos, né? O nosso crédito. Então, é importante ter eu não gosto muito do Credit Karma, mas que seja um Credit Karma ou um tipo de programa, um aplicativo que a gente tenha junto com o seu banco para monitorar o seu crédito, porque se tiver alguma oscilação, você sabe o que está acontecendo. De novo, Right Long Program, porque os programas, por exemplo, um programa igual o FHA, que quase todo mundo se qualifica para ele, que vai se qualificar para outros programas, que geralmente se qualifica para o FHA também, é um programa que ajuda bastante uma pessoa que tem um crédito mais baixo. Então, se a pessoa está com crédito de 590, ou 580, ou 600, às vezes ele consegue se qualificar de uma forma super interessante para o FHA Loan, o que cartaria totais opções dele de financiamento, como convencional, ou como qualquer outro bank statement e tal. Então, colocar a pessoa no programa certo ajuda também com juros, com tudo. E a pessoa que tiver um problema de crédito, a gente sempre tenta ajudar essa pessoa a recorrer a uma agência de reparo de crédito, que pode ajudar bastante a melhorar o crédito dessa pessoa. E eu coloquei aqui também Mortgage Specialist, que no caso é uma pessoa como eu, porque nós temos ferramentas também que a gente pode fazer simulações e verificar como que a pessoa poderia melhorar aquele crédito de uma forma talvez até mais rápida do que uma agência de reparo de crédito. Porém, geralmente isso tem um custo e, dependendo da situação, pode ser um custo elevado. Então, é uma possibilidade, uma opção, mas não é todas as vezes que ela é a opção mais viável. Tá? Então, essas seriam as situações algumas situações que a gente poderia ser criativo em termos de ajudar o cliente a comprar a propriedade tanto para morar quanto para investir, né? O que eu falei aqui são só algumas opções, existem várias outras, cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente, a gente tem que conversar com o cliente e descobrir a melhor forma para a pessoa tirar o benefício de tanto comprar a propriedade, refinanciar a propriedade. E uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu quero reforçar, é confiar no seu mortgage specialist, né, no seu mortgage broker, ou da pessoa que está te ajudando nesse processo. Eu tive um caso que aconteceu há um mês e meio atrás, o cliente me ligou, falando que precisava tirar um dinheiro da casa dele para poder pagar umas despesas, né? E aí eu falei que a gente poderia financiar no máximo 75% da propriedade dele, com juros, na época, e o crédito dele também não está dos melhores, então os juros que a gente poderia, naquela situação específica, eram juros de 9%. E ele achou alto e não sei o que, disse que ia buscar as outras opções, e eu falei, olha, eu já busquei tudo e é isso. E ele resolveu não dar prosseguimento. Ontem ele me ligou, né, e ele quer continuar com o processo, porém agora aquele programa que eu tinha oferecido para ele há um mês e meio atrás já não existe mais. Agora ele só pode financiar até 70% da casa dele, ou seja, tem menos dinheiro, menos cash out para poder pagar as despesas. E os juros melhorou um pouquinho, meio por cento não, um quarter, né, 0,25%, mas a grande finalidade daquele momento, que era retirar o máximo de cash out possível para poder pagar as despesas, a opção meio que já não existe mais. Então, confiar na palavra da pessoa que está te ajudando
geralmente é porque aquela pessoa está com as melhores intenções para accomplish, né, aquilo que o cliente está buscando. E no mais, gente, é isso. Então, meus agradecimentos pela oportunidade. Eu fui falando meio rápido, assim, para a gente conseguir abranger tudo, mas estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham e thank you. Obrigado.